Buongiorno Gina, come lei va? Buongiorno. Lei va Le va molto bene, bene? va Mi bene, va va molto bene, bene. va bene, va bene, va bene. E E lei? che lei continua a sua maratona around the globe? Sim, 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 Graças a Deus. continua, viu, Fábio? Beleza, meu Continua, Bolsonaro. continua, continua. Ah, E e, hoje a gente tem bastante coisa. Vamos lá? bem, conseguiu. Primeiro, o lead. Conseguiu alguma coisa, alguém de algum jornal sério falando bem do Não, Bolsonaro? não, consegui jornal que não menciona o Bolsonaro, mas menciona o Brasil. Vamos lá, é esse. Falando aqui do vizinho de casa. Avenire. Opa, Avenire é um jornal ligado à Conferência Episcopal Italiana. E o Papa telefonou ao bispo de Aparecida, o arcebispo, perdão, de Aparecida, Orlando Brandes, dizendo que está fazendo orações pelo Brasil, né? Incluindo o Brasil nas suas rezas, e falou com o bispo que ele está ao lado dos fiéis brasileiros, dos brasileiros, perdão, e de todas as pessoas que sofrem. Então, eu achei interessante colocar essa notícia como abertura. Mas esse artigo não fala do Bolsonaro, fala do número de vítimas, fala do sofrimento da população brasileira, mas não toca nem no nome do presidente Bolsonaro, né? Então, a mensagem é essa. As orações do Papa para o Brasil, eu os acompanho sempre com o coração. Este é o título. Vamos para o próximo? Já que a gente está falando do Papa, vamos lá. Vamos para a Argentina. Opa! Opa, vamos lá. Clarim, né? Contra a quarentena, o coronavírus no Brasil, 2 pontos, Jair Bolsonaro disse que a OMS Quer quebrar os países. quer quebrar os países. É que eu estou assim sem óculos aqui, não estava conseguindo ver. O Gina, presidente... eu entendo direitinho o seu sufoco. O presidente afirmou que as recomendações do organismo provocaram uma crise econômica para a qual muita gente está morrendo de fome, de depressão e por homicídios. Essa é uma notícia do Clarim, que também é bastante crítica em relação ao Bolsonaro, né? O conteúdo da matéria, o conteúdo da análise também é bastante crítico ao Bolsonaro. Vamos para a próxima? Essa daí estamos na Alemanha. Pera lá, deixa eu achar aqui toda a... Esse é o Frankfurt Allgemeine Zeitung. É um jornal que é uma grandiosidade, principalmente na economia. É um jornal fortíssimo da Alemanha, viu? E eles têm correspondentes muito atentos pelo mundo afora. Às vezes, em alguns países, tem até mais que um. Por exemplo, aqui na Itália, eles tinham 3, agora acho que estão com 2. Um cobre política e o outro economia, né? E o terceiro cobria cultura. Então, eles têm realmente eles vão no ponto mesmo e falam. O título diz: refém da democracia. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro não apenas despreza a democracia, mas também a ameaça. Quanto mais a investigação contra ele vai para frente, mais são agressivos seus ataques. O Brasil é um dos países cuja curva da infecção oscila já no topo. Cerca de 700 mil brasileiros contraíram o coronavírus desde o início da pandemia. Mais de 38 mil morreram como resultado. E milhares estão mais adicionados a isso. Ou seja, é um artigo que ele vai fundo mesmo a respeito do Jair Bolsonaro, né? Ou seja, ele fala da crise, mas ele tem uma parte aqui que ele fala, mas o presidente quer minimizar essa crise, e isso se tornou extremamente inconveniente, né? Vamos para o próximo, por favor, Fê? Bom, esse daí é um jornal da Holanda. Na verdade, é uma rádio, uma cadeia de rádios bem forte, que é uma cadeia de rádio de notícias também, né? O título, vamos lá. O título: Brasil inquieto tem mais e mais mortes por coronavírus, mas Bolsonaro, eles usaram a palavra mordendo, mas assim, sabe, tipo, avançando, não larga o osso. Esse é o sentido dessa palavra. Enquanto no Brasil o coronavírus mata mais de 1.000 vidas todos os dias, o país também está em crescente caos político.
O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi atacado por todos os lados, mas ainda se recusa a reconhecer a seriedade do vírus. E mesmo um golpe militar não está excluído, de acordo com as pessoas mais próximas a Bolsonaro. É uma análise longuíssima que fala dos malabarismos dos números apresentados por Bolsonaro, mas também da demissão de alguns ministros, e que quem assumiu, ou seja, o cargo no ministro da Saúde depois da demissão dos dois, foi um general, que foi o general Pazuello, a correspondente salienta bem isto, e fala assim, não faz bem isso para a reputação de Bolsonaro. O presidente eleito com 55% da preferência dos eleitores em 2018, viu a sua popularidade despencar nos últimos tempos. Agora, ela faz uma outra análise também interessante aqui, quando ela pergunta assim no final, golpe militar, ela fala, bom, pode não parar por aí, no Brasil tem mesmo nem mesmo uma tomada total de poder pelos militares é excluída. Observe o que o filho de Bolsonaro disse sobre isso. Não é mais, abre aspas, né? Ela citando as frases do filho do Bolsonaro, não é mais a questão de ser, mas quando isso acontecerá. Né? Ela faz essa análise, mas ela fala também que uma outra questão, ou seja, é o esvaziamento da democracia. Não há necessidade, muitas vezes, de um golpe militar para o Brasil. Ela fala assim, que você desmontar as estruturas, as instituições democráticas, acaba não havendo a necessidade de um golpe militar, mas aí você pode instalar o autoritarismo no país desse jeito. Essa é a análise desta jornalista holandesa, Fábio. Muito bem, Gina. Terminamos, Gina? Olha, tem ainda um jornal da Índia que falou do caso que o Bolsonaro... Aqui, os óculos aqui. O Bolsonaro pediu para a atriz, né, que estava ali no cercadinho lá, para ela ir embora, depois que ela criticou a posição do Bolsonaro diante da pandemia. Eles citam essa Cris Bernat e falam sobre ela mesmo, mas é mais assim para dizer que essa notícia também já está circulando pelo mundo.